Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Amém? Nós estamos ministrando nesse dia inteiro, né? E hoje vamos ministrar sobre o avanço do reino de Deus. E se a gente fizesse uma linha do tempo, pelo menos do último mês, né, as últimas 4 semanas aqui na igreja, nós vamos perceber que foram pregadores diferentes que passaram por aqui, né? Eu tive o privilégio, a oportunidade de um mês atrás estar ministrando. Depois veio a pastora Miriam, o pastor Luiz, a pastora Rebeca. Estou aqui de novo hoje. E a gente não combinou os assuntos, né? O pastor dá muita liberdade para a gente buscar a Deus e ouvir de Deus o que Ele quer falar para a igreja. Mas se a gente não combinasse, não daria tão certo, porque as palavras, eu creio que Deus tem trazido um tempo de despertamento para a sua igreja, para a sua noiva. E realmente é uma urgência de falarmos sobre isso, porque precisamos falar de coisas atuais. E a Bíblia é muito contemporânea, a Bíblia é muito atual. Quando você ouve as notícias da internet, nas redes sociais, na televisão, os sinais, conforme a pastora Rebeca pregou aqui domingo passado, estão bem visíveis, estão à nossa frente, né? Realmente, esse relógio escatológico de Deus tem se acelerado e as coisas têm acontecido tudo conforme a Bíblia diz. E a gente tem visto o avanço do mal, né, das malignidades, o avanço desse ambiente criado pelo espírito do anticristo. A gente vê em cada manifestação da sociedade. A gente vê na política, a gente vê na economia, a gente vê nos relacionamentos, nas famílias. A gente vê o discurso, né, do meio artístico, de quem forma opinião. Tudo caminhando nesse aspecto, né? E a Bíblia nos fala sobre isso quando diz que o mundo jaz no maligno. Por outro lado, nós também temos na própria palavra de Deus profecias a respeito da igreja, de uma igreja triunfante, da igreja prevalecente, de um grande avivamento para os últimos dias, onde o evangelho será pregado em todas as nações. Portanto, diante desse cenário que vivemos, como igreja, nós não temos motivos para ficar temerosos sobre os acontecimentos que a Bíblia já diz há tanto tempo que vai acontecer. E nós temos que saber nos posicionar diante dessas coisas, crendo no cumprimento da palavra de Deus também no que diz respeito a nós como igreja. E o final da história também está escrito, onde Cristo vai reinar e nós reinaremos com Ele, né? O plano de Deus vai triunfar. A Bíblia fala que o inimigo vai ser derrotado apenas com o assopro da boca, né, da parte de Deus, de Jesus. E isso é o nosso final. Nós vamos vencer, nós servimos um Deus que é um campeão invicto. Ele nunca perdeu uma batalha, um general que nunca perdeu uma guerra. É esse Deus que nós servimos. Por isso, como participantes do reino de Deus, nós temos a responsabilidade de avançar o seu reino. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O reino de Deus, sem dúvida nenhuma, é a mensagem principal, não apenas do Novo Testamento, mas você encontra as profecias sobre o Novo Testamento, no Primeiro Testamento, mostrando o reino de Deus. É interessante, se você ler o capítulo 2 do livro de Daniel, esse capítulo narra quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele fica muito perturbado por aquele sonho, e ele chama todos os sábios ali da Babilônia, os magos, e ele não apenas queria a interpretação do sonho, mas ele era tão prepotente que ele queria que os sábios dissessem qual foi o sonho que ele teve à noite e a sua interpretação. E como ninguém tinha essa capacidade, por mais que eles pudessem ter sabedoria ou consultar o que eles consultavam para saber alguma coisa, era impossível. Então eles foi decretada a morte deles. Isso incluía Daniel e seus amigos hebreus. Então Daniel pediu um tempo, falou: não, deixa eu buscar a Deus, que eu sirvo um Deus que revela os mistérios. E Daniel buscou o Senhor, e naquela mesma noite Deus mostrou todo o sonho que Nabucodonosor teve e a sua interpretação. E o sonho de Nabucodonosor era uma estátua enorme, que era construída por materiais diferentes. Em cada parte da estátua era um material diferente. E nesse sonho, Daniel também vê
né, que foi o sonho de Nabucodonosor, que é tirado uma grande pedra de uma montanha assim, e essa pedra derruba a estátua, e não apenas derruba a estátua, mas despedaça a estátua, esmiuça a estátua. E Daniel fala que cada parte daquela estátua representava reinos que dominariam a civilização naquele período. 4 reinos, um após outro, surgindo um reino, um substituindo o outro, dominando a civilização. Mas essa pedra que derruba a estátua, esmiuça como poeira, o último reino seria um reino que iria suplantar todos os outros anteriores. E era um reino que não teria fim, um reino eterno. E certamente ali Daniel estava falando sobre o reino de Deus. Esse reino que nós estamos inseridos hoje. Esse reino que nós representamos hoje. Não somente o reino, mas o rei do reino, Jesus, que é o nosso Senhor. Quantos aqui servem a Jesus, dêem glória a Deus bem forte. E no Novo Testamento surge João Batista, precedendo ali Jesus, o Messias, e ele começa a fazer uma pregação muito repetitiva ali no deserto, e a pregação dele era somente uma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, mesmo contemporâneo de Jesus manifesta um tempo depois o seu ministério, e João Batista falava de Jesus, era ele o Messias, ele estava trazendo o reino. E a primeira pregação de Jesus também foi sobre o reino de Deus. E Jesus fala: é chegado entre vós o reino dos céus. Ele se apresenta e fala: chegou o reino. Eu trouxe o reino. Eu sou o Senhor do reino. E nós começamos esse tempo onde o reino de Deus é manifestado na terra a partir de Jesus. E chega até nós nos dias de hoje. Irmãos, é tão interessante que quando Jesus começa a pregar, a sua pregação basicamente também todo o tempo era sobre o reino. A maioria das parábolas de Jesus é sobre o reino. Jesus fala: olha, você quer saber como é que é o reino? Então ele mostra um grão de mostarda e fala: o reino é semelhante a esse grão de mostarda que é tão pequeno, mas depois que ele é lançado na terra, ele se torna uma árvore enorme, onde as aves podem se abrigar, onde os animais podem estar ali, sendo abrigados, cuidados, debaixo ali daquela árvore que representava o reino dos céus. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele vai explicar para os seus discípulos, ele fala que também era a parábola do reino. Não era só uma parábola evangelística, era uma parábola de conceitos do reino de Deus. Jesus vai falar em outra parábola que certo homem achou um tesouro num terreno. Ele ficou tão encantado de ter achado o tesouro que resolveria toda a sua vida. E ele diz assim: aquele homem sai de lá, ele vende tudo que tem, ele volta, compra o terreno, porque assim é o reino de Deus. Então Jesus, ele prega todo o tempo sobre a implantação do reino. Quando nós conhecemos uma pessoa que é muito importante, imagina um filósofo importante, imagina uma grande celebridade que tem a sabedoria, tem a inteligência, pode ser qualquer um. É muito importante você analisar a primeira coisa ou as primeiras falas dessa pessoa e também as últimas coisas que ele fala. Quando nós olhamos para Jesus, é importante a gente entender a primeira fala dele, que foi essa que eu citei aqui. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17, a primeira pregação de Jesus, que é a pregação sobre o reino, é chegado o reino dos céus. E a sua última fala nós conhecemos muito bem, está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: ide portanto e fazei discípulos em todas as nações. O que tem uma coisa a ver com a outra? A primeira fala com a última fala, tudo é sobre o reino. A primeira fala, ele fala sobre a visão do reino. Aqui nós temos, eu conheço alguns aqui, alguns empresários, talvez gerentes de empresa, pessoas que trabalham em empresas sérias. Toda empresa minimamente organizada define 3 coisas e coloca na parede principal: a visão, a missão e os valores. Quantos concordam? Quantos têm na sua empresa essas coisas estabelecidas? Amém? Isso é verdade? Sim, né? E Jesus faz a mesma coisa. Jesus fala sobre a visão do reino, ou melhor, a visão de Deus, que é o quê? O reino. E o que é a visão? A visão é aquilo, se eu falasse de uma empresa, que ela nasceu para realizar. É o porquê ela existe. E muitas empresas colocam a visão como algo para ser alcançado no futuro, e é importante isso.
Aonde nós queremos chegar, o que nós queremos ser, por que nós fomos fundados, por que nós nascemos, para cumprir essa finalidade aqui, é a nossa visão. Quando Jesus fala da visão do reino, é justamente isso. Vamos estabelecer o governo de Deus aqui na terra, o governo de Jesus na terra. Mas também Jesus fala da missão, lá em Mateus 28:19. E também numa empresa, o que é a missão? É como alcançar a visão. Como que a empresa alcança o destino dela? Cumprindo a sua missão. E Jesus, ele, além de mostrar o que nós devemos ser como participantes do reino, estabelecimento do reino, ele mostra também como fazer isso. Mateus 28 e Marcos 16. Ele fala em Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantos aqui têm pregado o evangelho? Diga amém. Amém? Continue pregando, você está cumprindo a missão do reino. Mas também fala em Mateus 28, eu já citei: ide portanto e fazei discípulos em todas as nações. Nós estamos cumprindo essa missão como igreja. Ontem nós tivemos um treinamento de discipuladores, porque nós queremos capacitar mais pessoas a discipularem uns aos outros, discipularem Santarém, discipularem o Pará, discipularem o Brasil, as nações, discipularem as pessoas que chegam aqui entre nós. Amanhã nós teremos um outro evento que vamos receber os novos convertidos, porque só nesse último mês nós ganhamos praticamente aproximadamente ou mais de 1.000 pessoas para Jesus. Eu não sei a conta certa. Só no encontro nos lares foram quase 900. E nos últimos domingos foram 70, 50, 40, e soma tudo em um mês. Vai dar mais de 1.000 pessoas. Porque a igreja está cumprindo a sua missão. Está pregando o evangelho e discipulando e fazendo discípulos. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando da visão que é estabelecer o reino e de como estabelecer o reino, evangelizando e fazendo discípulos. Porque isso de fato, irmãos, somente evangelizar, que é muito importante, e fazer discípulos, que é muito importante, não é em si a finalidade. É o caminho para o estabelecimento do reino. É o que devemos fazer para estabelecer o reino de Deus. Já perceberam que cada igreja, cada denominação, e eu fui criado em outra denominação, meu pai é pastor de outra denominação até hoje. Cada denominação evangélica tem ali uma forma de trabalhar, tem uma ênfase ministerial, tem ênfase em algum dom. E é muito legal isso, porque o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios a respeito da multiforme sabedoria de Deus que é manifestada na igreja. Então uma igreja vai enfatizar muito o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, a oração. Outra denominação vai priorizar e falar muito sobre a leitura da palavra, o ensinamento da palavra, que é excelente. Nós aqui falamos muito sobre evangelismo, conquista, discipulado, células. É a nossa linguagem. Amém. Isso é muito bom. Todo mundo está certo nessa história. A gente só não está totalmente certo quando a gente acha que isso é a finalidade. Porque a gente vai perder senso de propósito. A gente faz uma coisa boa, tudo isso é muito bom, mas sem saber onde queremos chegar. E por isso que muitas pessoas perdem o desejo de fazer o que faz e que é bom, porque parece que não está fazendo nada que traga resultado. Mas quando você pensa assim, quando eu evangelizo, quando eu discipulo, ou quando eu estou orando, ou quando eu estou adorando, ou quando eu estou manifestando os dons do Espírito, tudo isso faz parte do caminho para eu estabelecer o reino, é totalmente diferente, porque eu vou continuar fazendo com muita intensidade essas coisas. Porque eu sei o que me espera lá na frente, eu sei meu destino, eu sei minha visão. Quem está comigo até aqui, diga amém. Está muito rápido ou está dando para entender? Amém? Eu estou correndo porque são muitas informações. Então, amados, essa palavra que eu acabei de dizer é muito importante. Quando nós entendemos a visão de Deus para nós, e estamos envolvidos no ato de fazer, de cumprir a visão, nós passamos a ter algo que é primordial: intencionalidade. Intenção. É você viver por um propósito. É você não perder nenhum dia sem saber que aquele dia você pode dar um passo a mais para viver o propósito de Deus, que é o quê? O reino.
que você está cercado de pessoas que você conhece ou não, mas todas elas também são alvos do amor de Deus e, portanto, o reino de Deus precisa chegar até elas também, e você pode ser um canal. Que você frequenta lugares e ocupa posições, que esses lugares e posições que Deus permite você ocupar abrem tantas oportunidades para você representar Jesus naquele lugar, para você de fato ser um embaixador de Cristo naquele lugar, para você ser um representante do reino de Deus naquele lugar. Porque quando nós não temos essa percepção clara, a gente às vezes está naquele local, está convivendo com pessoas, Deus está nos dando oportunidades, mas a gente não faz nada, porque estamos distraídos. Estamos vivendo como se não houvesse amanhã. Estamos vivendo a vida aleatoriamente. E a gente não pode viver a vida aleatoriamente. A gente não pode seguir o lema do filósofo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Não, é você que determina. Dentro da visão de Deus, você agora é intencional, você aproveita o dia, aproveita os momentos, você tem uma agenda em prol do reino. E quando eu falo do reino, é o que Jesus disse, está escrito em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e ainda tem outras coisas. Deus vai acrescentar, não se preocupa não. Você vai ser abençoado, você vai ter uma família, você vai casar, você vai praticar esporte, você vai no cinema, você vai entreter. Deus vai acrescentar tudo, não se preocupe. O grande problema é quando nós não temos propósito e intenção, a gente inverte as prioridades. A gente quer tudo antes do reino. A gente quer se divertir, a gente quer prosperar, a gente quer viajar, quer casar, quer fazer amizade, quer ir para o cinema, quer dormir, quer assistir série. E se sobrar alguma coisa, eu vou ofertar para o reino. Mas não é ofertar para o reino. A gente vive para o reino. Amém ou não amém? Amém, irmãos? De verdade, sim ou não? Glória a Deus. O objetivo do reino, então, nós já dissemos aqui, é o governo de Deus. Mas é claro, amados, eu fico pensando, né? Deus é tão poderoso, né? Tão grandioso, que não tem nada que se rivaliza com Deus, não tem nada. Você nunca pode pensar que Satanás é rival de Deus, não é. Não existe isso. Satanás é o nosso inimigo, mas não é rival de Deus, porque Lúcifer, que se tornou Satanás quando era um anjo, era uma criatura de Deus. Deus poderia muito bem, pelo seu poder e autoridade, estabelecer o seu reino imediatamente. Falar assim, não, agora todo mundo vai me servir, então vamos cancelar essa história também de inferno, de condenação, porque a minha vontade, porque eu amo todo mundo vai me servir. Não, mas Deus colocou um princípio. Qual o princípio? Que nós o serviríamos por escolha própria. Isso se chama o quê? Livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher o que você vai fazer da sua vida. Lá em Deuteronômio, né, a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer para o povo: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Qual caminho você quer? Aí Jesus vai dizer que existe o caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à perdição. Sempre nós temos o poder de escolher o que nós queremos da nossa vida. E também quando a Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas, então Deus não pode mais voltar atrás. Então a partir de então, sempre vai ser a nossa escolha. Mesmo com todo o poder, nós vamos ter que escolher servir ao Senhor. E é por isso, irmãos, que esse processo é um processo de luta, de demora. Que nós estamos aqui lutando pelo reino, para quê? Para conquistar mais pessoas para Jesus. Para arrancar as pessoas do império das trevas, como diz Colossenses 1,13. Diz assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim como fizeram conosco um dia, claro, Jesus fez, mas alguém foi usado por Ele para fazer isso. Nós fomos resgatados, redimidos da prisão, da escravidão, do pecado, do império das trevas. E agora nós estamos aqui abençoados, salvos, libertos, famílias, felizes aqui, lutando sim, mas crescendo, vencendo. O nosso destino eterno está determinado, o nosso destino é a eternidade com Deus,
Quantos têm certeza disso? Digam glória a Deus. É a verdade sobre a sua vida. Porém, ao nosso redor tem tantas pessoas, por isso que Deus está dando oportunidade. Quando a Bíblia fala que Deus não demora para cumprir a sua promessa, a respeito até da sua volta e do arrebatamento da igreja, é porque a Bíblia continua dizendo, porque Ele é longânimo para conosco, para quê? Para que mais pessoas sejam salvas. É a longanimidade de Deus que faz esse tempo ser estendido, para que mais pessoas sejam salvas. E esse é o objetivo do reino. Porque toda luta de reino, quando você analisa a maioria das guerras que houve ao longo da história da humanidade, as guerras eram por conquista de território. Porque território traz recursos, riquezas, poder, tudo isso. E essa luta do reino de Deus contra o império das trevas não é diferente. É uma guerra por território. Nós temos que ocupar os territórios. Nós temos que ocupar a terra. Quando nós pensamos no reino de Deus, irmãos, não temos que pensar numa coisa abstrata, sabe? Tão longe da gente. Não, Jesus diz, o reino está em vós. O reino é palpável. O reino, a Bíblia fala, não é comida nem bebida, não é coisa perecível, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a coisa que nós vivemos, nós tocamos o reino, nós implantamos o reino. E você pode imaginar o reino de Deus como qualquer outra nação, como qualquer outro reino. A grande diferença é que Jesus é o rei. Então tem um rei, ou melhor, tem um governo. O que precisa para ser uma nação? Soberania, precisa de um governo. Precisa de território. Qual é o território do reino de Deus? O planeta Terra. Qual é a população do reino de Deus? Os salvos, nós, a igreja, os filhos de Deus, somos a população. Qual é a constituição desse reino? A Bíblia. Tem lei, tem constituição, tem padrão para nós vivermos. Qual é a moeda do reino? É o dinheiro que está no nosso bolso. Qual o dinheiro que circula no reino? O dinheiro que está no meu bolso. Esse dinheiro meu aqui não é real não. É dinheiro do reino. É para ser usado no reino. Para estabelecer o reino. Quem está comigo ainda, diga amém. Eu quero que você se manifeste, porque eu quero que você entenda aquilo que a gente está falando aqui. Mas como fazer isso acontecer? Como tornar viável, a partir da minha vida, da sua vida, o estabelecimento do reino? Porque parece que é uma coisa tão grande, que nos desafia tanto. Fala, meu Deus, como é que eu posso ser chamado, eu tão limitado, tão pequeno, tão cheio de falhas, para viver algo tão grande, tão profundo, tão transformador, e que projeta a eternidade do mundo inteiro. E existe uma forma de nós fazermos isso. Alguns anos atrás, o fundador de Jocum, Jovens com a Missão, ele teve uma revelação de Deus sobre essa estratégia de evangelizar o mundo, de conquistar o mundo para Jesus, o planeta. Como nós vamos discipular nações? Se já é tão difícil para a gente discipular quem chega na igreja de um por um. Então como Jesus dá uma ordem que parece impossível de cumprir? Discipular nações. Então nós vamos ver aqui, no próximo slide ele mostra o que esse pastor, esse líder, chamou das 7 esferas da sociedade. Então todas as nossas atividades, minha e sua, qualquer uma, estão resumidas nessas 7 esferas aqui. E todos nós estamos incluídos em qualquer uma delas, em uma delas ou até em mais, dependendo da forma que você atua socialmente. Então ali nós temos a família, nós temos religião, mídia, artes, esporte, governo, educação e economia. Qual é a grande virada de chave? Amados, que cada um de nós que fazemos parte do reino de Deus, precisamos conhecer, através da oração e de uma revelação de Deus na sua vida, qual é o teu chamado principal nessa terra. Porque Deus tem permitido você nascer nessa terra e viver esse tempo que você tem vivido. Certamente Deus tem um chamado dentro de alguma dessas áreas para você, no qual você é importantíssimo para o reino. Nós que somos líderes na igreja, pastores, nós temos que fazer meia-culpa no sentido que por muitos anos a maioria dos líderes não entenderam isso.
A gente acreditou que tudo se resumia dentro do templo. E que só estariam fazendo a vontade plena de Deus se nós pudéssemos trabalhar aqui, servir aqui dentro. Agora eu preciso fazer um reforço. Nós queremos muitas pessoas integrais aqui na igreja. Nós queremos muitos jovens que tenham a convicção do chamado para ser pastores. Porque aqui certamente é a incubadora onde nós vamos cuidar e levantar pessoas para enviar para todas as outras áreas. Aqui é o lugar onde tudo começa e termina. É aqui na igreja local. É aqui que nós capacitamos você, é aqui que nós treinamos, é aqui que nós pastoreamos, te damos cobertura espiritual para você cumprir o teu chamado. Então nós não desqualificamos a igreja local, entenda. Mas também não podemos afirmar que todo mundo vai ter que ser tempo integral aqui. Porque enquanto nós pensamos isso, a educação ficou abandonada. E as ideologias antibíblicas tomaram conta das universidades e das escolas. Os nossos adolescentes, quando vão para a universidade, eles já estão doutrinados numa doutrina materialista anticristo, anticristã. E esse trabalho de reverter essa situação é um trabalho altamente desafiador. Nós temos aqui em Santarém, e muitos jovens da nossa igreja, inclusive o líder é o Léo, né, que é da nossa igreja, que tem um movimento maravilhoso dentro das universidades. Entenderam isso. Estão lá evangelizando, adorando a Deus dentro de todos os campos universitários aqui de Santarém. É maravilhoso, mas eles passam uma luta enorme lá dentro. Enquanto nós estávamos achando que toda criança que a gente consagrava deveria ser pastor ou missionário, tempo integral, a gente abandonou todas as outras áreas. Então a mídia ficou ocupada por todo tipo de pessoas, sabe, que estão ensinando os nossos filhos num programa infantil, no desenho infantil, sobre pornografia, sobre ocultismo, sensualidade, desobediência aos pais, autoridades, todo tipo de coisa que confronta as verdades da palavra. Por quê? Porque quando a televisão foi fundada no Brasil, uns 60 anos atrás, a igreja acreditou que a televisão era do diabo. Então quando a igreja entrega algo, o diabo fala, tá bom, então se é minha, me dá aqui que eu vou tomar conta. E hoje nós temos uma TV aqui, somos uma das poucas igrejas no Brasil que tem uma TV sob a nossa direção. Inclusive, irmão, se você quiser investir na TV Amazônia, me procure, porque nós precisamos pregar o Evangelho e a TV alcança milhares de lares diariamente, quase 24 horas por dia. A gente não pode desprezar a nossa televisão. Um conteúdo 100% cristão, pregando o Evangelho o dia inteiro, imagina isso. Mas nas outras TVs não. Às vezes a gente fica chateado com o conteúdo que está lá na outra televisão, mas chateado porque a gente não tem que esperar uma coisa diferente do ímpio. É a vida deles. É o que eles vivem, acreditam, eles acham que é aquilo mesmo. Nós temos que orar por ele, nós temos que ocupar espaço. Então está orando para Deus levantar na mídia jornalistas, publicitários, diretores de TV, produtores de conteúdo na internet, que falem a linguagem do reino, que manifeste Jesus, que fale que o tempo está se findando, que Jesus está voltando, mas ainda há uma esperança, que a porta ainda está aberta, que todo aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Mas enquanto a gente achar, eu não tenho rede social porque é do diabo, vai continuar entregando para o diabo o espaço que nós temos para ocupar como igreja, como o reino de Deus. E assim por diante, arte e esporte, irmãos, os maiores influenciadores da atual geração são artistas, cantores e atletas. O que os nossos filhos consomem na internet e copiam são séries, são filmes do cinema, de Hollywood, são influenciadores digitais, esportes, jogadores que têm voz nessa geração. E onde estão os nossos atletas, cheios do Espírito Santo? Graças a Deus que a igreja mudou, irmãos, mas como eu sou um dinossauro na igreja, eu fui criado desde pequenininho na igreja, eu já fui de igreja, quer dizer, eu já conheci igrejas que era pecado jogar futebol.
Eu já fui de uma igreja, quando eu era adolescente, lá no sul do Brasil, que era pecado ter televisão, que se o pastor, a liderança soubesse que a família fulano de tal tinha uma TV em casa, era disciplinado. Acredite se quiser. Mas hoje não, nós entendemos isso aqui. Que se você tem um chamado, sabe, de Deus para qualquer área dessa, represente o reino de Deus nesses lugares. O próximo que vem ali é o governo. E eu preciso falar algo importante, porque nós estamos a uma semana das eleições. Não vou fazer campanha aqui não para ninguém. Mas, amados, a igreja abandonou a política. E quando a igreja abandona a política, o outro reino ocupa espaço. É sempre uma ocupação de espaço. Todo espaço vazio vai ser ocupado por alguma coisa. Eu aprendi algo essa semana muito interessante, que é uma teoria ideológica do discurso, que se chama desconstrucionismo. E é uma tática muito usada para desfazer reputações e ideias, principalmente ideias tradicionais, que são básicas na sociedade. Então, por exemplo, a figura do político, ela foi, é claro, tem muita culpa da classe política. Mas, por outro lado, ela foi desconstruída propositalmente. Porque em algum momento você concordou com uma frase, ou até repetiu uma frase, que é muito falada no meio social, que é o quê? Todo político é corrupto. Às vezes fala logo ladrão. Agora, a quem interessa essa frase? A justamente as pessoas que andam no meio político e que têm esse comportamento de corrupção, comportamento errado. Por quê? Porque a pessoa de bem, que acredita nessa ideia da desconstrução da imagem do político, do bom político, ela fala assim, não, eu não quero estar no meio de pessoas que fazem situações erradas. Se eu for para esse meio, eu vou me corromper. Então, impediu de boas pessoas entrarem na política. Por quê? Porque é uma, como é que chama? É uma reserva de mercado. Assim, vamos manter isso dominado pela gente aqui, então a gente não quer que ninguém que pense diferente entre aqui. Vamos continuar dominando. Então os maus continuam dominando sobre os bons. Agora nossa visão é diferente. Você jovem que tem um chamado para a política, se prepare, estude, se prepare espiritualmente e avance no chamado de Deus, porque tudo passa pela política. Mas pastor, como assim tudo passa pela política? As coisas não são aleatórias? Não são aleatórias. Se nós passamos 3, 4 meses fechados aqui, foi uma decisão política. Não foi de saúde, sim, foi de saúde, mas o político que tem a caneta. Da mesma forma que ele prendeu, ele soltou. E nós estamos reunindo aqui. Essa semana estaria marcado lá no STF para ser julgado a autorização, não, nem autorização, né? Seria obrigatório o ensino de ideologia de gênero para o ensino infantil, lá no STF. Parece, pelo que eu vi uma manchete, que foi tirado de pauta essa votação. E me parece também, pelo que eu vi e li, que foi muita pressão da bancada evangélica, católica também, que ainda, com todos os erros que alguns têm, mas ainda fazem um bom trabalho no Congresso, que não defendem o interesse do reino. E nós, daqui a pouco, aqui no município, nós teremos eleições. É importante você saber como você escolhe o seu voto, porque assim como você tem livre-arbítrio para alcançar a salvação, também você tem direito de votar em quem você quiser. Mas se você perceber que a pessoa que te representa e toma as decisões e cria leis e executa leis, não tem a nossa linguagem, não crê como você crê, você pode escolher alguém que crê como você crê, mano. Agora você não vai trocar o teu voto por meia dúzia de telha, né? Já passamos dessa época, sim ou não? Amém?
Você não vai trocar o teu voto por 50 conto. Porque além da tua vida, o teu voto diz respeito à minha vida. E a vida do irmão está ao teu lado. Nessa cidade aqui. Então, o que nós pedimos, né? Para você entender que o governo é importantíssimo. E nós queremos, sim, mesmo não estando lá ou estando lá, nós queremos que você entenda como funcionam as coisas na sociedade e que precisamos ter representantes em todos os lugares. Porque esse é o reino verdadeiro, é o reino... Lembra que eu falei que o reino é palpável? Isso é reino. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia, é claro que todas as profecias vão se cumprir, irmãos. O anticristo vai se manifestar, vai vir grande tribulação, vai ter um tempo difícil demais, tudo vai se cumprir. Mas nós não podemos ser fatalistas, falar assim, então, já que vai acontecer, eu vou só ficar na igreja adorando, esperando tudo acontecer. Não, nós temos uma missão para cumprir. Nós temos um papel a desempenhar, aonde Deus te colocou. Nós precisamos de pessoas na educação. Nós precisamos de reitores nas universidades, de professores na sala de aula. Nós precisamos de pessoas formadas em pedagogia, sabe, decidindo o currículo escolar, que os nossos filhos vão para a sala de aula, ouvir professores que estão doutrinando nossos filhos a desacreditarem do Deus que nós servimos. Como que equilibra essa guerra? Como é que a gente entra na guerra? É você sendo um representante de Cristo, onde Deus te colocou. Viu, professores, pedagogos, diretores? Não se intimidem. Representem Jesus da melhor maneira. E nós temos também ali por último a economia, que é tão importante. Eu falei que o reino tem moeda, tem dinheiro, tem que ter. A gente não envia missionário mais para passar fome fora do Brasil, irmãos. A gente quer dar dignidade para a família de missionários. E a gente quer enviar muita gente, porque dos sinais da vinda de Jesus é que as nações serão evangelizadas. E precisamos enviar. E para enviar tem que ter quem envie. Né? O apóstolo Paulo escreve isso. Como serão enviados se não tem quem envie? E como eu falei, todas essas esferas aqui, aonde você está, nós precisamos ter propósito para fazer isso. Você que é um empresário que entendeu que o teu chamado no reino é ser um financiador do reino com a sua empresa, com o seu negócio, com a sua prosperidade, você precisa ser intencional. Assim, por exemplo, como nós que estamos na igreja, os pastores, nós somos intencionais, irmão. Nós vivemos aqui 24 horas por dia. Eu não consigo tirar o rótulo de pastor que eu tenho. Eu sou pastor em qualquer lugar. Falei para os irmãos que até jogando bola, o pessoal me chama de pastor. Aí eu não posso nem fazer falta, que além do juiz marcar, é pecado. Porque o pastor não pode nem fazer falta no jogo. Eu sou pastor 24 horas, eu larguei tudo que eu fazia, tipo aquilo, né? Jesus falou, quando você largar família, amigos e tal, eu tinha uma profissão, eu tinha minhas coisas. Eu entendi meu chamado está ali, estou dentro da igreja. Agora você que tem convicção, mas eu tenho convicção disso. Se você tem convicção em qualquer outro lugar, seja intencional. Eu conheci um empresário lá em Macapá, infelizmente ele faleceu esse ano, dono de uma grande panificadora, tipo essas grandes que tem aqui, top. É um empresário que eu conheci que tem mais intencionalidade no reino, ou que tinha, né? Porque ele já está com Jesus. A empresa dele tinha um departamento, que era um departamento de missões dentro da empresa. Então ele já tinha determinado dentro do faturamento dele, independente do que acontecesse, um percentual separado para missões. E ele sustentava missionários, a empresa dele, o departamento de missões da empresa dele, sustentava diversos missionários espalhados pelo mundo, inclusive na China. Quando eu conversei com ele ano passado, ele falou que o propósito dele seria abrir uma empresa na China, para facilitar o câmbio de dinheiro. E ele poder aumentar o alcance dos missionários naqueles países tão fechados. O que é isso? Intencionalidade. Ele entendeu que ele é um empresário do reino, a empresa dele é uma empresa do reino.
Ah, mas ele vivia mal? Quem disse? Não, pô. Vivia mal não. Casona lá, piscina, bom carro, viagem. Nenhum mordomo do reino passa sufoco não. Imagina ser mordomo do dono do ouro da prata. Você não vai nunca perder com Jesus. Você só ganha. Mas é intencionalidade. Você fala, não, essa empresa aqui, eu sou do reino, então tudo que eu tenho é do reino. Minha empresa também. Se meu chamado é economia, então vamos falar de economia. Viva para isso. Não pode ser ocasional. Ah, quando eu puder, quando sobrar, quando eu estiver presente, cria um propósito, cria um projeto. Porque todos nós estamos inseridos aqui, nesses lugares. E amados, Deus não erra. Quando Deus te coloca nesse determinado lugar, Ele está, sabe, falando assim, esse meu filho vai me representar lá. Ele é militar, ele está dentro de um quartel, de uma guarnição. Então, ele vai executar a justiça, mas, sabe, nos princípios de Deus, com humanidade, ele vai evangelizar os outros militares. Está dentro de uma escola, então você está estudando, é um estudante, então lá é o teu campo missionário. Você está num grupo de pesquisa, sabe, acadêmico. Implante a ideologia do reino lá dentro. Você faz política. Faça política com os princípios do reino. Você é empresário, mesma coisa. Você é um artista, você é da mídia, você produz conteúdo na internet. Ah não, eu só faço para brincar. Não, faz para brincar não, faz de verdade. Usa o teu stories do Instagram, usa o teu feed, a tua timeline lá do Facebook, para inserir a cultura do reino. A gente vê crente, sabe, perdendo tempo na rede social, não aproveitando essa porta aberta que nós temos. E reproduz as coisas lá de fora, enquanto pode trazer a linguagem do reino aqui para a terra. Você tem quantos seguidores lá? 500, 1.000, 2.000, 10.000? Olha quantas pessoas. De repente a tua rede social você prega para mais gente do que eu hoje aqui. Vocês estão entendendo, amém? Pastor, mas e assim, como é que eu vou encarar a universidade lá? É hostil. Como é que eu vou encarar a política? Olha o sistema que eu tenho que lutar. Como é que eu encaro ser um empresário íntegro num país que tem a maior carga tributária do mundo? Aí a resposta está em Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala assim, a principal promessa de Jesus, que se cumpriu já. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que vai acontecer? E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, aonde Deus tem te colocado. Como que eu consigo ser essa testemunha de Jesus? Quando eu estou cheio do Espírito Santo. Amados, às vezes você fala assim, poxa, esse pastor tem que estar mais ungido para pregar lá, né? Amém, é verdade. Mas sabe o lugar mais fácil de fazer cumprir o nosso propósito? É na igreja. É muito mais fácil para mim cumprir meu propósito aqui do que você na política, na universidade, nas artes, no esporte, nos negócios. Significa que você precisa estar muito cheio do Espírito Santo, irmão. Você quer influenciar a política, seja cheio do Espírito Santo onde Deus te colocou. Você quer influenciar na tua escola, universidade, somente sendo muito cheio do Espírito Santo. Porque se você quiser enfrentar essa batalha somente com a sua capacidade, infelizmente, você vai ser uma presa muito fácil para Satanás. E o Espírito Santo está disponível para todos nós. Vocês já têm o Espírito Santo. Todos aqueles que receberam Jesus já têm o Espírito Santo. Você já foi selado com o Espírito. Agora você precisa talvez desenvolver esse fogo no teu interior, com comunhão com Deus, com revelação da palavra, com experiência com Deus na palavra, sabe? Tudo que eu estou falando para vocês aqui pode ser ou uma informação a mais nesse domingo, ou pode ser uma revelação de Deus para amanhã, para você mudar a tua vida, para você mudar o teu dia, para você viver com propósito. Mas você precisa ter uma experiência com a palavra.
E a experiência na palavra vem pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso convencer você. Somente o Espírito Santo. Onde Deus tem te colocado? Quero perguntar se você está pronto para manifestar o reino de Deus. Onde Deus tem te colocado? Eu quero perguntar se você está pronto, assim como a pastora Rebeca fez aqui domingo passado, para ser hostilizado, para ser perseguido, para ser acusado, ou talvez coisas piores que podem acontecer conosco, porque nós não vamos abandonar o reino de Deus, custe o que custar. Sabe por quê, irmãos? A gente conhece o nosso final. A gente sabe que no final da história, a nossa vitória em Jesus já está garantida. Nós reinaremos com Cristo. A Bíblia fala assim: aqueles que foram alcançados pela graça e pelo dom da justiça reinarão em vida através de Cristo, o nosso Senhor. Nós reinaremos com Cristo. E você pode começar a fazer isso hoje ainda, amanhã, lá no seu local de trabalho, na sua escola, na sua família, na sua rede social. Vamos estabelecer o reino de Deus aqui nessa cidade. Vamos avançar o reino. Vamos romper com as portas do inferno e conquistar aqueles que Jesus há de salvar nesse lugar. Quantos pode dizer amém? Fique de pé nesse momento em nome de Jesus.